Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olá, chicas e chicos, que tal? Como estáis? Hello everybody, welcome to my channel. Antes de mais nada, se você já está aqui, já comente aqui abaixo, estou aqui. Eu vou dar muitos likes e muito coraçãozinho a todos vocês que comentarem. E antes de que vosotros de habla hispana cierre el vídeo, sepáis que están los subtítulos en español, así que no os preocupéis si este vídeo está em português, porque tendréis el subtítulo e futuramente harei mais vídeos em espanhol. Então eu vou começar falando em português. Gente, vocês não sabem a saudade que eu tava disso daqui, ó, de sentar e falar e começar a falar. Tem muitas coisas que eu quero conversar com vocês. Quero falar pra vocês um pouquinho de como foi a minha gravidez, alguns conselhos pra gravidez e não só pra gravidez, são conselhos pra vida. Conselhos que, assim como me ajudou muito, eu espero que também possa ajudar vocês. Vamos falar sobre crescimento pessoal, sobre ser pessoas positivas, o poder da palavra, enfim. Bora começar já esse vídeo? Então bora lá. Eu quero começar falando pra vocês uma coisa muito importante e uma coisa que provavelmente muitos de vocês já sabem, outras pessoas não, mas tudo o que nós costumamos pensar, seja positivo ou negativo, costuma influenciar na nossa vida, no nosso dia a dia. Se nós pensamos coisas negativas, o que vai acontecer? Vai atrair pessoas negativas, situações negativas para nossa vida, e o mesmo acontece quando temos pensamentos positivos. Vai chegar mais pessoas positivas na nossa vida, ao nosso redor, e vai chegar mais situações positivas no nosso dia a dia. Por isso é importante manter sempre pensamentos positivos. É fácil? Fácil não é, mas a gente tenta. Bebê, é o bebê da mamãe. E a gravidez é uma fase, especialmente, que a mulher está muito vulnerável. A mulher, ela está se sente muito sozinha. A mulher, ela está muito sensível. Então é uma fase muito importante para a gente ter muito pensamento positivo, estar bem, porque tudo que nós sentimos também passa para o bebê. No meu caso, eu não tinha aqui a minha família, eu não estava com a minha mãe, com a minha irmã, com meus irmãos, com os meus primos, eu não tinha praticamente ninguém da minha família. Então é uma fase que eu pensei que ia ser bem complicada, bem difícil, mas graças a Deus eu passei a gravidez muito bem acolhida, porque eu tava com o Benjamin em casa. O Benjamin, ele saiu do trabalho, ele tá trabalhando comigo em casa, então ele deu muito apoio na minha gravidez, e eu também tive um grande apoio também da família dele, que é a minha família, então eu não me senti tão sozinha por causa disso. Nesse período é importante você se aproximar de pessoas positivas, pessoa que conte histórias positivas, que conte coisas positivas, que te anime, que te ajude, e se afastar de tudo aquilo que te causa estresse, de tudo aquilo que te causa ansiedade, de tudo aquilo que te causa preocupação, porque a última coisa que a gente precisa nesse momento é de pessoas negativas, não é verdade? Um exemplo disso foi na gravidez do Lucas. Como vocês sabem, a gravidez do Lucas, eu passei muitos problemas. Era uma gravidez onde só me diziam coisas negativas. Eu ia para o hospital e era só notícias e coisas negativas. Então eu fiquei muito desanimada, eu fiquei muito deprimida, e basicamente foi uma gravidez que eu não aproveitei, e eu não queria que repetisse a mesma coisa nessa gravidez do Luan. Graças a Deus foram gravidez totalmente diferente. Nessa gravidez do Luan foi uma gravidez muito tranquila, gente. Eu estive muito tranquila, muito relaxada, uma paz interior. Eu acho que o mais importante de tudo isso é a paz interior. Sério, eu senti uma paz interior impressionante, que eu não sentia há muito tempo mesmo. É você estar bem com você mesmo, sem se importar com mais nada, não se importar tanto com o que as pessoas pensam, não se importar tanto com a opinião alheia, mas sim com o que a sua família pensa de você e você pensa de você, que é o mais importante. E uma das coisas que me ajudou a ter um pensamento positivo, a ser mais positiva na gravidez, coisas que eu também não sabia na gravidez do Lucas, eu era um pouco ignorante em relação a como ser uma pessoa positiva. Então, o que me ajudou nessa gravidez do Luan foi fazer afirmações. Para quem não sabe, afirmações é você falar em voz alta, ou falar para você mesma várias coisas positivas que você quer que aconteça na sua vida. Basicamente é isso. Então eu tenho várias afirmações que eu fazia na gravidez do Luan, e eu vou comentar com vocês, vou compartilhar com vocês, porque talvez possa ser de ajuda para vocês, não só para grávida, mas também na sua vida, no seu dia a dia. Ainda mais se você for uma pessoa que tem muita dificuldade em ser positiva, em ver as coisas positivas, as afirmações com certeza vai te ajudar. O que me ajudou foi fazer as afirmações e ter também pensamento positivo junto com afirmações positivas e meditação. Sobre a meditação,
meditação, eu quero fazer um outro vídeo. Me fale se vocês têm interesse de saber sobre meditação. Comente aqui abaixo falando, Bárbara, eu quero sim saber. Fala um pouco sobre como você faz as suas meditações, fala mais sobre meditação. Deixa aqui abaixo que eu quero saber o que vocês acham disso, tá bom? Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo falando sobre meditação. Então, assim, eu passei toda a gravidez escrevendo afirmações, lendo essas mesmas afirmações e pra mim foi algo muito poderoso. De fato, se você não sabe, as coisas que a gente escreve também tem um efeito muito poderoso na nossa vida. Também quero fazer um outro vídeo falando sobre as coisas que eu escrevo, falando sobre o muro dos sonhos que eu tenho, o muro dos sonhos, com fotos e frases e de todas as coisas que eu quero que aconteça na minha vida. E o ano passado realizou 99% das coisas que eu coloquei no quadro dos sonhos, ou Vision Board. Gente, 99%. Só teve uma coisa que não aconteceu ainda, né? Mas quase tudo aconteceu, então foi assim impressionante. Eu quero ensinar também para vocês como fazer o quadro dos sonhos, como mentalizar, como enfocar. Muita coisa, gente. Esse ano vai ser um ano de muito conhecimento, de muito autoconhecimento. Então, eu vou começar já mostrando para vocês, né, lendo para vocês as afirmações que eu fazia na minha gravidez. Eu tenho aqui a minha agenda, que essa agenda aqui, essa agenda é tudo, gente. Eu escrevo de tudo nela. Mas eu vou ler uma das páginas que são aqui, ó, afirmações. E são afirmações que eu fazia e tentava ler sempre, tentava pensar sempre nessas afirmações e era sempre coisas muito positivas e eu acho muito importante você também escrever tudo isso. Se você quiser anotar, você pega aí um papel e caneta e anota também. Você pode modificar essas afirmações para as coisas que você está vivendo nesse momento. No caso, essas afirmações é para a gravidez, afirmações da minha gravidez. Mas você pode modificar e adaptar de acordo com as situações que você está vivendo. Então vamos lá, as afirmações que eu fazia estou desfrutando de uma gravidez saudável e feliz. Eu amo ver como o meu corpo se transforma e eu amo ver como o meu bebê está crescendo dentro de mim. O meu corpo está desenhado para a gravidez da forma que o meu bebê necessita. Atraio pessoas adequadas que necessito para ter uma gravidez feliz. E sinto honrada por ser a mãe desse bebê. Estou feliz e agradecida por ter chegado ao terceiro trimestre de forma feliz e saudável. Estou em paz sabendo que o meu bebê está bem e está saudável. Meu bebê está bem, seus órgãos saudáveis. Seu coração é forte, é saudável. A minha placenta alimenta perfeitamente o meu bebê. Os ossos do meu bebê são fortes. Ele está perfeito, no peso ideal. Tenho certeza que meu bebê é saudável e feliz. Eu amo sentir meu bebê se mexendo dentro de mim. Meu bebê está preparando-se para entrar nesse mundo. Eu sei que este meu peso é algo temporário. Em breve voltarei ao meu peso normal. Me sinto bem e feliz comigo mesma. Olho para o espelho e amo o que eu estou vendo. Você já pode nascer quando você quiser. A mamãe já está preparada para te receber. Te abençoo com muito amor, meu filho. Estamos prontos e preparados para a sua chegada. Então, gente, viu só que afirmações lindas, que coisa... Sério, só de voltar a falar essas frases, eu já sinto aquele poder, aquela energia maravilhosa que eu sentia quando eu estava grávida. Eu gostava de escrever coisas assim, gostava muito de escrever coisas positivas. Quando eu me sentia um pouco mais desanimada, porque é normal, tem dias que você não tá bem. Então eu aproveitava esses dias e tentava sempre ler coisas positivas, tentava fazer as afirmações e isso me ajudava muito. E eu espero que também possa ajudar vocês. Uma outra coisa que também me ajudou muito, muito mesmo na gravidez e nós tiramos já da nossa vida, que é ver notícias. Na minha gravidez eu não via nada de notícias ruins, né? Obviamente, a gente não está alienado totalmente do mundo, sem querer saber nada do que acontece ao nosso redor. Também não é assim. Mas essa coisa de sentar no sofá e colocar num canal somente para ver notícias ruins, todos os dias está alimentando a mente com os noticiários da televisão, que é sempre notícias ruins. Eu não assisti nada de notícias em toda a minha gravidez. Obviamente chegavam coisas para mim, porque eu tô na internet, eu estou no mundo, eu não estou alienada dentro de uma bolha, então óbvio que você fica sabendo de tudo que está acontecendo, especialmente através das redes sociais.
Então, se eu sabia de algo, era através das redes sociais, porque alguém compartilhava e assim eu ficava sabendo. Mas eu ia buscar saber de notícia, eu não queria nada que alterasse o meu nível de paz e de plenitude que eu estava sentindo naquele momento. Então, isso eu trouxe até para depois da gravidez. Eu continuo não querendo me obcecar com as notícias, com o cenário mundial. Ai, quantas coisas ruins está acontecendo, como o mundo está difícil, quantas coisas difíceis, crise, enfim. Eu não quero me ficar obcecada com notícias ruins, porque, como eu falei no começo, pensamento positivo atrai coisas positivas, e o mesmo acontece quando você se centra a sua atenção em pensamentos e coisas negativas. Então, uma das coisas que eu não queria na minha vida era muita notícia negativa. E agora eu vou compartilhar com vocês também umas coisas muito interessantes no dia do parto do Luan, que eu quero compartilhar com vocês, para vocês verem a importância do pensamento positivo e das afirmações. Para quem não sabe, eu tive o Luan há pouco tempo. O Luan tem 3 meses. Eu tive ele com 41 semanas, né? Justo assim, quando deu 41 semanas, nasceu o bebê. Mas até que chegasse a 41 semanas, lá para a semana 39, semana 40, os médicos já começaram a falar que provavelmente eu ia ter que induzir o parto. E eu tava tão tranquila nessa gravidez, a gravidez estava indo super bem. Eu falei, meu Deus, eu não quero indução, porque dizem que a indução, 50% dos partos induzidos acabam em cesárea. Eu não queria uma cesárea por nada desse mundo. E também porque falavam que a indução era muito dolorida, muito mais dolorida do que o parto natural. Não sei se é verdade, não sei se é mentira. Então eu estava assim, já desesperada, porque desde a semana, eu acho que desde a semana 35 eu tava tendo muitas contrações. Semana 36, 37, 38, muitas contrações. Mas não entrava em trabalho de parto. Então os médicos falaram que provavelmente eu ia ter que induzir o parto. E como eu falei pra vocês, eu não queria indução. Eu queria muito que meu corpo entrasse em trabalho de parto naturalmente. Então, como eu acredito também muito no poder das palavras, no poder de você escrever e as coisas se manifestar na sua vida, eu comecei a escrever e afirmar. Eu lembro que um dia antes da indução, eu tinha assim a indução para terça-feira, e na segunda-feira eu orava, eu pedia, eu afirmava, eu escrevia, eu pensava, eu implorava para o meu corpo para que ele não precisasse da indução, que ele, por favor, entrasse em trabalho de parto. E, gente, eu falava muito isso. Corpo, por favor, entre em trabalho de parto sozinho. Você é poderoso, você pode entrar em trabalho de parto sozinho. Gente, eu tomava banho e enquanto tava água caindo sobre mim, e eu com aquele pensamento positivo e falando, o meu corpo é poderoso, o meu corpo pode entrar em trabalho de parto sozinho. E eu falava, repetia. E qual foi a minha surpresa? Que quando foi nesse dia, eu fiz tantas afirmações, falei tanto, que quando foi no fim do dia não, era de madrugada, ou seja, era na segunda-feira, na terça era indução, na madrugada da segunda-feira eu entrei em trabalho de parto. Começou as contrações super fortes, sério, eu não acredito nisso, meu Deus. Surreal, gente, surreal, mas eu tô contando exatamente como aconteceu. Eu não estava nem acreditando que ele estava em trabalho de parto, mas estava em trabalho de parto. Começou as contrações cada 15 minutos, depois 7 minutos, depois 5 minutos. Fomos pro hospital, começou as contrações super forte. E aí, quando já estava assim, cada 5 minutos, que já estávamos no hospital e já estava, né, um corre-corre para lá e para cá, tem um vídeo do parto aqui mostrando. Eu estava já 4 centímetros de dilatação e o bebê não dilatava mais, não evoluía. E cada vez que eu tinha uma contração super forte, até depois de ter tomado anestesia, a famosa epidural, né? Não sei se no Brasil é o mesmo nome, mas aqui se fala epidural. Depois de eu ter tomado, eu ainda sentia contrações super fortes, sério, a epidural não fez nada em mim. Eu ainda estava sentindo as contrações e não estava dilatando conforme deveria. E além disso,
Cada vez que eu tinha uma contração, os batimentos cardíacos do Luan baixava muito. Então, era ter uma contração, os batimentos cardíacos dele baixava. Então, vinha, né, as enfermeiras correndo e elas falavam, olha, a criança está entrando em sofrimento fetal. Ou seja, ele está tentando respirar, mas não consegue. Então, se continuar, na próxima vez que você tiver uma contração e baixar os batimentos cardíacos do seu bebê, nós vamos para cesárea. Gente, na hora que ela falou cesárea, porque até então eu estava aguentando, né, uma dor de outro mundo. Pensa numa dor do cão. Sério, uma dor muito forte. Com 4 centímetros já sentia dores horríveis. Não quero nem imaginar como era com 10 centímetros. Porque não chegou a 10 centímetros, gente. O máximo que eu tive foi 4 centímetros e eu tava com muitas dores. Mas ao mesmo tempo eu queria continuar, eu não parava de falar, de orar, de afirmar dentro de mim, o meu corpo pode, o meu corpo vai conseguir, o meu bebê vai aguentar, vamos. Mas você também tem que saber qual é o seu limite. O meu corpo estava dizendo que já não podia mais e que tinha chegado no limite dele. Então, teve uma contração muito forte, os batimentos cardíacos do bebê baixou muito. Veio a enfermeira correndo, na verdade meu marido foi correndo avisar, e aí veio a enfermeira, e aí veio um monte de gente e falou, Bárbara, se prepara, vai ser cesárea. Naquele momento, gente, o mundo que eu tinha na minha cabeça de parto natural, se veio assim, sabe, caiu meu mundo. Então eu desplomei, eu caí assim como se fosse a pior coisa. Não porque, mas o que você tem contra a cesárea? Não é que eu tenha nada contra a cesárea, gente, é porque eu estava com uma anemia muito forte, eu estava com muita anemia, então eu tinha muito medo de passar por uma operação naquele momento, eu estava muito fraca. E eu tinha medo de acabar perdendo muito sangue, de acabar tendo alguma dificuldade, de acabar acontecendo qualquer coisa na operação devido à minha anemia. Então eu queria evitar de qualquer forma uma operação. E como vocês sabem, a cesárea é uma operação onde corta várias camadas, então você acaba perdendo sangue. Então eu estava mais preocupada com isso do que qualquer outra coisa. Apesar de que também não queria a cesárea, porque eu queria dessa vez um parto natural, porque eu sabia que ia ser a recuperação muito mais fácil. Enfim, né, são muitas coisas mais positivas do parto natural do que uma cesárea, obviamente. Então, o meu corpo naquele momento ele estava no limite, ele estava pedindo ajuda para o bebê sair, porque o bebê não estava conseguindo sair. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo, porque eu pensava assim na minha cabeça, né? Meu Deus, se o meu corpo entrou em trabalho de parto sozinho, de tanto eu afirmar, eu pedir, conseguiu entrar em trabalho de parto, como é que não vai conseguir evoluir? Como é que eu não vou conseguir parir naturalmente? Não pode ser, não pode acabar na cesárea. Mas tudo acontece porque tem que acontecer, tudo acontece por um motivo. Então já teve um momento que eu falei, não, meu corpo é sábio, ele sabe o que é melhor, se ele não aguenta mais, então que faça o que seja melhor. Mas o medo eu não tirava o medo da minha cabeça, gente. Eu lembro que até nesse momento veio na minha cabeça o Vision Board, que é o quadro dos sonhos que eu tenho, e tinha uma foto lá de uma família interracial como a gente, e tinha, vou ver se eu deixo aqui a foto, tinha a foto dessa família, eu coloquei no meu Vision Board, e tava a foto do pai, da mãe e de 2 crianças, e eu me via com aquelas 2 crianças, com o Lucas e o Luan. Eu me via, eu falava, não pode acontecer nada, não pode dar nada errado, porque eu tenho que viver essa imagem aí dos 4 juntinhos, então não pode dar nada errado. Mas mesmo assim, vinha muitos pensamentos negativos na minha cabeça. Na hora que vieram os médicos para me levar já para fazer a operação e começaram a me preparar, a tirar os cabos e a colocar outros, enfim, né, arrumar me inteira lá para fazer a operação, eu lembro que eu tava tão nervosa, mas tão nervosa, que eu comecei a tremer inteira. Gente, eu nunca na minha vida tremi tanto. Eu comecei a tremer toda a minha boca, assim, todo o meu lábio começava a tremer. As minhas mãos, eu não parava de tremer. Eu tava assim, o corpo inteirinho tremendo. E eu falava, eu não consigo parar de tremer, eu tô muito nervosa, eu não consigo parar de tremer. E aí está uma parte importante de você ter pessoas positivas na sua vida. Especialmente na hora do parto, tá aí uma coisa, leve alguém
uma pessoa que seja uma pessoa forte mentalmente, uma pessoa que te apoie para o que der e vier, porque nessa hora pode acontecer mil coisas. Se você levar seu marido e seu marido não puder, não for uma pessoa tão positiva, for uma pessoa muito negativa e uma pessoa que tem muita dificuldade em encontrar, né, positividade nas coisas, ele vai acabar te desanimando. Você tá lá naquele momento desanimado e ele tá, meu Deus, é verdade, nossa, ninguém merece, vai a cesárea. Gente, não, você precisa ter uma pessoa positiva nesse momento. Seja o seu marido, se o seu marido não puder, leva a sua mãe. Se a sua mãe não for uma pessoa, né, mais positiva, leva a sua tia, a sua melhor amiga. Enfim, uma pessoa de confiança, mas que seja positiva para pegar na sua mãe e te ajudar. Nesse momento, graças a Deus, eu tinha o Benjamin. Benjamin foi fundamental naquele momento. Eu lembro que eu estava super sensível, estava vulnerável, estava assim arrasada, tudo que eu tinha imaginado na minha cabeça tinha quebrado, né, naquele momento, e eu tava muito triste, eu tava assim, não acredito que isso está acontecendo, eu vou ter a cesárea e pode acontecer mil coisas. Ao mesmo tempo que eu queria ser positiva, eu tava lutando com sentimentos negativos. Então, Benjamin, eu lembro que ele pegou na minha mão e ele falou, olha aqui pra mim, olha pra mim, vai dar tudo certo. Respira fundo, porque eu não tava nem respirando. Ele, respira, respira, ele pegando assim na minha mão, respira. Vem, repete. E aí ele começou a respirar, ele falou, vamos, fica tranquila, vai dar tudo certo, sente a minha energia, olha, eu tô tranquilo, sente a minha energia tá indo pra você, olha, sente, tá indo através da minha mão, tá indo pra você. E, gente, foi surreal como naquele momento, imediatamente, eu comecei a ficar tranquila, eu comecei a ficar relaxada e a respirar. E eu fui ficando mais tranquila e cada vez mais... Foi muito surreal, muito surreal. Eu tô falando aqui e eu tô assim com a pele totalmente arrepiada, porque foi uma coisa que eu não esperava. Quando você está em um momento tão delicado, um momento tão sensível da sua vida e você está tão nervosa que tem um apoio, é fundamental. Então ele dizia, sente a minha energia, sente a minha tranquilidade, vai dar tudo certo, você vai sair daqui com o nosso bebê, com o nosso filho, a gente vai ver o nosso filho hoje, daqui a pouco ele já vai estar com a gente. E aí eu comecei a pensar, foi quando eu comecei a pensar positivo, então foi muito importante. Eu lembro que tava todo mundo aí olhando, ficava olhando pra gente, né, porque eu acho que não deve ser tão comum, não sei, né, não sei se é muito comum ver isso, mas foi uma cena assim que, vendo desde fora, com certeza foi algo muito bonito, porque ele pegou na minha mão e falou muitas coisas positivas. E eu saí de lá, né, me levaram na cama, né, para a sala de partos. E cheguei lá super tranquila, na sala de operações, eu estava mais relaxada, conseguia respirar, né, porque eu não tava nem conseguindo respirar, gente, eu tava tremendo, sério, porque eu não gravei esse momento, porque, né, nem dava pra gravar, mas eu tava muito nervosa e cheguei na sala de operações super calma, super tranquila. Uma das coisas que também foi muito engraçado e eu não compartilhei com quase ninguém, e vou compartilhar agora com vocês, foi que quando a gente chegou na sala de operações e eu já estou preparada para receber meu filho. Então as enfermeiras começaram a perguntar se eu tinha alguma coisa metálica no corpo, né? Porque eles te deixam totalmente desnuda, tirou tudo, mas eu estava o quê? Eu estava de lace, ó, tem aí a foto, eu estava desta forma, né? Eu parei de lace e eu queria receber meu filho lindo e bela, com os meus cabelos lindos e escovados. Então, não que o meu cabelo cacheado não seja lindo, mas eu tinha muita vontade, eu não queria ficar me preocupando de arrumar cabelo, por isso eu preferi ir com a lace lisa, porque era mais fácil de pentear. Então eu fui com a lace, quando eu cheguei lá e que os médicos falavam, você tem alguma coisa de metal? A única coisa que ocorreu na minha cabeça ai meu Deus, e os pentes da lace? Porque a lace, ela tem 3 pentes internos, né? E é tipo de metal, na minha cabeça era de metal. Eu vou ver se eu deixo uma foto aqui pra vocês dos pentes. Na minha cabeça isso era de metal. E na operação, como eles utilizam laser para fazer o corte, não pode ter nada de metal, porque pode dar problema na hora da operação. Então eu falei assim, eu estou utilizando uma peruca, e a minha peruca eu acho que tem
metal na peruca. Gente, pensa no povo rindo. Pensa da situação mais engraçada, porque todo mundo era sei lá, na sala tinha umas 7, 8 pessoas. E um olhando pra cara do outro assim, falando, a peruca, nossa, é a primeira vez que a gente vê uma paciente com peruca, mas isso é uma peruca na sua cabeça? E eu, sim, é uma peruca. E eu lá deitada assim, é uma peruca. Ai, gente, ninguém merece. E aí falou assim, mas tem metal? Eu falei, eu acho que tem, porque tem umas coisas aqui, ó, dá uma olhada. Aí eu pego, tiro assim a parte de trás da peruca, porque a parte da frente estava colada. E eu, meu Deus, imagina que eu tenha de tirar a peruca aqui agora, na sala de operações. Ai, meu Deus, ninguém merece tirar a peruca aqui para me operarem. E aí veio a enfermeira e começou a ver, 2 enfermeiras lá, começaram a ver, a futucar aqui na minha cabeça, viram o pentinho, né, o pente, apertaram e falaram, não, isso não é metal não, isso é plástico. E eu, ai, glória a Deus, é plástico. Então falou, não tem problema. Aí eles começaram a falar como se eu não estivesse lá. Eles falaram assim, nossa, você já tinha operado alguém com peruca? Não, nunca tinha operado ninguém, é a primeira vez. E eu lá assim, né, oi, estou aqui. Mas enfim, foi uma coisa assim que também me ajudou a relaxar, porque foi uma situação até engraçada. E isso daí da peruca, né, vendo se tinha aço na peruca, se tinha metal na peruca, enfim. Já estava preparada, totalmente preparada para a operação, e aí eu falei, meu filho, vem, só vem. E, gente, foi uma operação muito rápida. Outra coisa que aconteceu, que eu também queria compartilhar com vocês. Então, na hora do parto, tava eu lá com os braços todo aberto, né? Que eles te colocam assim, ó, com os braços abertos. E aí, eu estava lá na sala de operações, na cama. E, gente, eles colocaram uma luz assim em cima de mim para fazer a operação, né? Na verdade, colocaram na minha barriga. E colocaram um pano pra tapar, pra eu não poder ver nada da operação, obviamente, né? Mas, gente, desde do reflexo da luz, como se fala? Do cristal que tinha lá em cima, que refletia a luz, tinha umas partes que eu conseguia ver tudo que estava acontecendo aí, né, na barriga. Gente, se eu contar pra vocês que eu vi a operação inteira, vocês acreditam? Eu vi a operação inteira, eu vi eles me cortando capa por capa lá com bisturi, eu vi tudo. Na operação do Lucas, eles colocavam essa luz um pouco mais para trás, então não tinha como eu ver. Mas na operação, na cesárea do Luan, eles colocaram de uma forma que dava para mim ver tudo, eles colocavam muito para frente, né? Assim, quase pegado assim na minha cabeça, entre a minha cabeça e a barriga, enfim, eu consegui ver tudo refletindo lá de cima. Eu vi na hora que eles abriram, e eles abriam várias capinhas assim, saiu um bocado de sangue toda hora limpando. E eu falando, né, com pensamento positivo, vai dar tudo certo, daqui a pouco eu vou ver meu bebê. Eu não vi a hora deles tirar meu bebê lá de dentro. E aí eu vi exatamente a hora que eles tiraram ele lá de dentro, limparam ele e levantou e mostrou pra mim. E ai, esse momento. Ai, que momento tão lindo. Eu não quero nem pensar muito, daqui a pouco eu vou começar a chorar aqui, não quero borrar maquiagem. Mas basicamente foi isso, gente. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Esse junto com a primeira vez que eu vi o Lucas, né? Que eu vi o Lucas pela primeira vez. Foram momentos assim únicos que eu não vou esquecer jamais. E hoje já faz 3 meses, né? Agora já faz 3 meses de que aconteceu tudo isso. E eu tento, cada dia que passa, ter mais conhecimento sobre saúde mental, sobre ser pessoa positiva, sobre emoções, sobre a meditação, enfim, tudo que atrai a coisas positivas. Eu acho muito importante ter fé, né? Ser uma pessoa positiva, uma pessoa com muita fé em Deus, com muita fé de que as coisas vão sair bem, com muita fé de que as coisas vão acontecer no momento certo e de que vai sair tudo bem, porque no fim das contas tudo isso se resume à fé, a ter muita fé em Deus, de que Deus nunca vai te deixar, de que Deus nunca vai se separar de você. E aí esse foi o sentimento que eu tentei levar comigo
todo esse momento, desde o começo da minha gravidez até hoje, né, que eu já tô com meu filho com 3 meses, e é o sentimento que eu quero continuar levando pro resto da minha vida. Eu quero saber de vocês se vocês gostam desses assuntos, se vocês gostam de vídeos assim, falando, conversando, sentada aqui como se fosse, né, um vídeo, uma conversa entre amigas. Se vocês querem saber mais sobre autoconhecimento, sobre meditação, sobre afirmações, sobre vision board, lei da atração, né, o quadro dos sonhos, comente muito aqui abaixo. Eu amo falar sobre esses assuntos, eu amo encontrar pessoas que também falam sobre isso e que compartilham de ser positivos, compartilhar amor, compartilhar agradecimento. Enfim, gente, se vocês quiserem mais vídeos como esse, comente muito aqui abaixo, me fale o que você já achou desse vídeo, se serviu alguma coisa pra você, se você costuma ser uma pessoa positiva ou se é um pouco complicado às vezes ser positivo, às vezes é mais fácil ser negativo, comente aqui abaixo e conta a experiência de vocês, tá bom? Eu vou amar ler a experiência de vocês e basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!